depois que eu comecei a filmar e que eu realizei tudo aquilo, que eu tinha conseguido pela primeira vez dar um passo contra a vontade de todas as pessoas e que esse passo tinha sido, sim, um divisor de águas e um grande acerto na minha história, eu falei, eu acho que eu preciso me ouvir mais. Eu acho que todo mundo sabe muito, mas de mim, da minha trajetória, quem mais sabe sou eu. Hoje você é uma pessoa mais preparada para o mundo corporativo do que você era antes? Eu sou, sem dúvida, muito mais preparada. E eu comecei a pensar mesmo em mim como uma marca. Pensar no meu nome como marca, pensar na minha carreira, uma nova carreira que não a carreira de atriz, que é a carreira de persona, né? De celebridade. Eu odeio essa palavra, mas enfim, carreira que eu brinco que eu falo hoje eu vou ser um pouquinho Débora Seco. Eu não sou Débora Seco normalmente, mas de vez em quando a gente tem que ser. Esse passou a ser um trabalho, assim, administrar este nome, esta imagem passou a ser um trabalho. Que não é também um trabalho muito racional, porque eu acredito muito que o sucesso desse trabalho é você ser autêntico, é você ser verdadeiro, é você vender sua verdade. Então, ela não pode ser também muito pensada, porque senão ela cai num outro lugar que o público não compra, né? Então, é difícil, assim, para mim é um aprendizado diário, uma testagem diária, Mas hoje eu acredito muito que ninguém vai fazer por mim se eu não fizer por mim. Ninguém vai acreditar em mim se eu não acreditar em mim. Ser investida, que eu mereço ser acreditada, qual outra pessoa que vai acreditar se não eu? Se nem eu, né? Então essa é a minha regra de uns bons anos pra cá, sabe? Bom, Débora, antes de mais nada, eu quero agradecer a você estar aqui participando do She's the Boss comigo. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar com você. Eu te acho muito empreendedora e acho que a maneira como você administra a sua carreira é muito inteligente, é muito perspicaz, com uma perspicácia que normalmente nós artistas, não temos. E você é muito nova e já fez muita coisa. Então, eu quero saber um pouco se você tem consciência disso, se você se olha como um produto, como você se observa dentro do mercado? Primeiro eu quero começar agradecendo, porque eu luto muito para chegar nesse lugar aí, de me olhar como produto e de conseguir empreender na minha carreira. Comecei muito cedo e acho que muito rapidamente eu percebi que essa é uma carreira muito efêmera, né? É muito cíclica, assim. Então a gente está em momentos, a gente está no auge, pega um papel bom, a gente vai lá para cima, depois fica um tempo sem bons papéis, a gente desce. E eu precisava entender uma forma de fazer com que, independente desses momentos profissionais e artísticos, eu conseguisse me manter, né? E não ficar refém dessa oscilação que a nossa profissão tem. E eu comecei a pensar mesmo em mim como uma marca, pensar no meu nome como marca, pensar na minha carreira, uma nova carreira que não a carreira de atriz, que é a carreira de persona, né? De celebridade. Eu odeio essa palavra, mas enfim, carreira que eu brinco que eu falo hoje eu vou ser um pouquinho Débora Seco, que eu não sou Débora Seco normalmente, mas de vez em quando a gente tem que ser. Esse passou a ser um trabalho, assim, administrar este nome, esta imagem passou a ser um trabalho. Que não é também um trabalho muito racional, porque eu acredito muito que o sucesso desse trabalho é você ser autêntico, é você ser verdadeiro, é você vender sua verdade. Então ela não pode ser também muito pensada, porque senão ela cai num outro lugar que o público não compra, né? Então é difícil, assim, para mim é um aprendizado diário, uma testagem diária. Você, Débora, tem tomadas de decisão em termos de direcionamento de carreira conscientes, né? Não há a menor dúvida. Ninguém decide fazer Bruna Surfistinha com um diretor que nunca tinha feito um trabalho nessas proporções, com aquele roteiro, sem ter tido um clique ali na hora. Olha, preciso fazer isso. A gente vai comentar, assim, o quanto você se entregou para esse papel. Você passou meses fazendo uma imersão para conseguir interpretar. E realmente, gente, só no primeiro final de semana, para quem não sabe, deixa eu dizer, 9 milhões de reais foram arrecadados, né? No primeiro final de semana com Bruna Surfistinha. É um marco na história do cinema brasileiro e, sem dúvida, foi um turning point da sua carreira. Porque a gente faz televisão e nós somos reféns dos papéis que nos oferecem. Porque nós, atores, somos a somatória dos papéis que nós conseguimos fazer, não dos que a gente tem competência para fazer. Você pode ser brilhante
oportunidade pode ser uma Meryl Streep. Se você nunca tem a oportunidade de demonstrar esse seu talento, as pessoas não vão ver, né? Se as pessoas não conhecerem o seu potencial, né? E você depende do personagem para mostrar o seu potencial. E você foi ali, topou, falou, eu vou fazer. Me conta como foi essa tomada de decisão. Eu vou fazer esse personagem. Ai, Carol, esse foi acho que uma virada de vida mesmo, que pela primeira vez, quando eu recebi o convite, algo muito tocava em mim muito profundamente, dizendo que eu precisava aceitar e fazer. E todas as pessoas da minha volta, absolutamente todas, foram contra. Todo mundo. Minha mãe, meu ex-marido, minha empresária, minha assessora de imprensa, todas as pessoas relacionadas a mim achavam, não só eram contra, como reagiam dessa forma. Você tá completamente louca, que absurdo, você vai acabar com a sua carreira. Não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. E aí eu, sem racionalizar muito, acho que foi a primeira vez que eu agi por impulso mesmo e por intuição. Eu marquei uma reunião porque o Marcos Baldini, o diretor do filme, não me queria no filme, achava que eu era uma atriz midiática para um personagem midiático. E aí eu marquei uma reunião com ele em casa e também intuitivamente eu me vesti de Raquel, porque eu já tinha 29 anos, né? A personagem tinha 15. Eu me vesti com a camisola que eu começo o filme dançando, aquela era uma camisola minha e eu me vesti com aquela camisola, abri a porta para ele de Raquel e durante o jantar eu fui vestindo outros figurinos de Bruna e fui vindo para a sala e falando, esse é o maior que a gente pode fazer o aniversário. E fui performando durante o jantar. Convenci o diretor de que eu era atriz para o papel. E cara, mesmo que história assim, linda, Bruna. Eu já te chamei de Bruna. Olha que loucura. Que história linda, Débora. As pessoas não entendem. Foi uma o trabalho do conquista. ator. Que lindo. É isso. Eu performei durante o jantar. E aí, tudo certo, vamos para São Paulo assinar o contrato. E no avião, eu lembro, não me lembro se eu estava com a Pini ou com a Lúcia, eu acho que eu estava com a Pini. Eu fui dizendo que eu não ia assinar e ela me convencendo a não assinar. E eu cheguei na sala para assinar, estava a Paula lá, que trabalhava com a gente, com você também. Paula Colucci já lá negociando o contrato e eu olhei para ela e falei, eu acho que eu não vou assinar. E ela falou, ninguém queria que eu fizesse, mas alguma coisa em mim não me deixou não assinar. E quando eu vi, eu já estava com tudo feito. Eu alugado, morando em São Paulo, trouxe uma mala de roupa de casa para levar para o personagem, coisas que eu já estava criando e já completamente envolta daquilo. E eu sempre fui uma pessoa que não dei muito espaço para que as pessoas conduzissem a minha vida, assim. Eu sempre fiz o que eu tinha vontade de fazer. Então, minha mãe sempre opinava muito, mas no final sempre era o que eu queria fazer. Minha mãe, tadinha, nunca teve esse poder de negociação comigo. E ninguém mais. Mas foi uma loucura, assim, porque depois que eu comecei a filmar e que eu realizei tudo aquilo, que eu tinha conseguido pela primeira vez dar um passo contra a vontade de todas as pessoas e que esse passo tinha sido, sim, um divisor de águas e um grande acerto na minha história, eu falei, eu acho que eu preciso me ouvir mais. Eu acho que todo mundo sabe muito, mas de mim, da minha trajetória, quem mais sabe sou eu. E da minha competência, né? Do meu range de ação, eu sei, né? De onde eu quero chegar. Talvez as pessoas, elas desejem para mim um outro lugar, que não o que eu quero, sabe? Então, acho que para essa caminhada, quando a gente caminha para um lugar que a gente tem muito certo na nossa cabeça qual é, ninguém melhor do que a gente para trilhar. Porque as pessoas desejam outros bons lugares para nós, mas que não o mesmo que nós almejamos, né? E eu almejava para mim um lugar não só de famosa, rica, eu sou atriz, sabe? O meu ofício é esse. É para isso que eu escolhi a minha carreira e é isso que eu quero fazer da minha vida para sempre. Então, era muito importante para mim caminhar nessa direção. Viver como uma artista, poder desenvolver a sensibilidade mais artística da atuação, porque é aquilo que eu falei, a gente realmente passa muito tempo refém do que nos é oferecido e há um grande preconceito. O mercado cinematográfico é muito blindado, né, Débora? É difícil fazer o breakthrough, penetrar nesse mercado, né? O Brasil, por ser um país onde a principal maneira, né, de expressão audiovisual ainda é a televisão, as pessoas têm uma certa resistência aos atores de formação televisiva entrarem em outros mercados, o que é uma grande bobagem, porque nós temos uma capacidade de trabalho
trabalho que nenhum outro ator tem, né? A gente consegue gravar 32 cenas por dia, sai de uma externa, entra no estúdio, vai para a noite. A gente tem um know-how e uma disponibilidade muscular que é muito difícil encontrar outros atores em qualquer outro meio que tenha, né? E eu sempre falo isso porque as pessoas no meio cinematográfico, em geral, são pessoas tão abertas, tão contra preconceito, sabe? Mas que ainda trabalham e lutam e resistem a esse preconceito com nós, atores de televisão. Então, várias vezes, para mim, é sempre uma luta quebrar esse preconceito e sempre um grande prazer, assim, poder mostrar para a pessoa que ela estava errada sobre mim, sabe? Primeiro, porque eu acho que eles imaginavam, em todos os trabalhos que eu fiz, né, que eu fosse uma atriz difícil, porque venho de um lugar já onde eu posso, enfim, que fosse ter um set difícil, fosse fazer diversas exigências. Eu sou a atriz mais fácil de se trabalhar, né? Acho que todo mundo que trabalhou comigo sabe. Eu quero uma boa cena, o resto é o resto. Luto junto pelo projeto, sabe? Visto aquela camisa como se a minha vida dependesse daquilo, por todos os projetos que eu fiz. E aí você tomou essa decisão, fez Bruna Surfistinha, que foi um marco na história do cinema e definitivamente foi um divisor de águas na sua carreira, e você seguiu, não satisfeita, você foi fazer o filme da Carol Jabor. Você perdeu, acho que 12 quilos para interpretar aquela personagem. Você disse também que você não era a primeira opção da Carol, você não já era. Eu quero que você conte essa história. E, de repente, você, mais uma vez, deu um super acerto, né? Quer dizer, acho que agora você conseguiu, através desses 2 projetos, se colocar, de fato, num lugar sólido, né? Dentro do mercado do audiovisual para o cinema, para outras coisas. Eu acho que te deu, de fato, uma coisa mais segura, né? Quando terminou o Bruno, eu fiquei muito louca por um outro roteiro, um outro filme. E eu fui fazer uma série com Jorge Furtado, um pouquinho antes do Bruna, que foi um presente para mim também, foi um convite que eu não esperava, assim. Eu sou muito fã do Guel e do Jorge, queria muito trabalhar com eles, e aí fui para essa série, onde eu me sentia assim um pouco deslocada, porque era um elenco meio todo cool, sabe? Eu ali meio pop. Qual era o projeto? Qual era o projeto? Chamava Decamerão, foi uma série que a gente fez, foi uma série muito incrível. Um dia, nessa preparação, na casa do Jorge, ele me deu um livro chamado Tarja Preta, com alguns contos, e dentro desse livro tinha um conto chamado Frontal com Fanta. E eu li, fiquei louca, e eu lembro que eu falei para o Jorge, eu preciso comprar essa história para fazer no cinema. E aí ele falou, eu já vendi e tal. E aí passou muito tempo. Um dia eu fui jantar com uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que eu quase nunca vejo, porque eu sou essa amiga meio ruim de manter contato, mas que amo profundamente os meus. E aí fui jantar com a Joana, e a Joana falou, nossa, a Carol vai fazer um filme incrível, tá com um roteiro incrível do Jorge, chamado Frontal com Fanta. Quando ela falou isso, eu falei, não, para, esse filme é meu, esse roteiro é meu, a Judite é minha personagem, eu preciso fazer isso. E a Joana, não, mas eu acho que a Carol já tem uma outra atriz. Eu falei, Joana, pelo amor de Deus, você vai me dar o e-mail da Carol, a Joana é muito amiga da Carol. A Joana, não, mas é que eu não quero, enfim, não posso passar as coisas da Carol, assim. Eu falei, então fala com a Carol, diz que eu quero muito fazer. E Carol me ligou super, enfim, já tem uma outra pessoa. E eu falei, mas eu quero fazer um teste, eu sou louca por esse roteiro, eu preciso fazer esse personagem. E aí, Carol estava começando a produzir, e eu pensei, eu preciso trazer um parceiro que bote dinheiro junto comigo, porque isso vai ajudar a Carol a me escolher, né? Ou pelo menos tentar abrir uma brecha, enfim. E aí liguei para o Abrão, da Imagem Filmes, que era meu parceiro no Bruna, a gente estava super próximo na época. E aí falei, poxa, Abrão, eu tô com um projeto, a Carol já até tinha oferecido o projeto para eles não tinham se interessado. Ele falou, se você fizer o projeto, eu me interesso. E aí vim eu, então, Carol, o Abrão, Carol, não, o Abrão já ofereci para ele não topou. Eu falei, mas agora ele topa, se eu tiver no projeto, ele topa. E aí foi ali a minha segunda cartada para conseguir fazer um teste, conseguir o papel e conseguir fazer esse filme que foi tão importante para mim. E acho, sim, que esses 2 trabalhos me colocaram num lugar diferente. Porque na nossa carreira a gente não só acerta nem erra, né? A gente erra e acerta. Então hoje, por mais que eu faça trabalhos não tão bons, não tão contundentes, ou que eu tenha que fazer papéis, enfim, tenho um contrato, tenho que fazer papéis mais superficiais e não tão profundos, que não exijam de mim tanto artisticamente, as pessoas já viram aonde eu consigo chegar, as pessoas já sabem a atriz que eu sou. Então acho que isso me fortalece muito enquanto imagem, enquanto artista, enquanto credibilidade
liberdade artística, né? E o mais bacana nisso tudo, Débora, é que são projetos que você escolheu. Você entendeu, você de alguma maneira sentiu que esse era um caminho e você conseguiu realizar, porque é muito legal quando você tem um projeto, mas o projeto se realiza, né? Porque a gente se divide em sonhos, em desejos, e muitas vezes esses desejos não se tornam fatos. Você conseguiu... Eu aqui cheio de projetos no momento, 2 longas-metragens, enfim, captando e comprando direitos, pensando em quem escrever roteiro. Pode ser que aconteça ou pode ser que não, né? Eu já tive alguns projetos também que não se realizaram, que não foram para frente, mas eu acho que essa é uma das grandes lições que eu aprendi na vida, Carolina. Caminhar para onde eu quero estar já é a minha vitória. A gente, às vezes, fica muito refém do realizar, sabe? E nem tudo é realizável. Mas você sonhar com algo e você caminhar para isso, você se relacionar com pessoas falando sobre isso e criando em cima disso, já me torna a pessoa que eu quero ser. Até porque nem tudo a gente consegue viabilizar, de fato, né? Mas o importante é ter foco e seguir adiante, né? E não desistir. É isso. Não desistir, tem que perseverar, de fato. E essas experiências de troca com profissionais com quem a gente quer trabalhar, só de você imaginar roteiros que você quer filmar, de se preparar para isso, de estudar coisas que vão acrescentar nessa produção, isso já me torna uma pessoa melhor. Eu estou caminhando, me relacionando com pessoas que eu admiro, estudando coisas necessárias, eu já não estou estagnada naquele lugar, sabe? Eu estou caminhando para a pessoa que eu quero ser, isso já me faz vitoriosa. Cada livro que eu leio para me tornar mais apta a um personagem, com cada profissional que eu admiro, que eu tenho uma reunião e troco informações, isso já me torna, de passinho em passinho, uma pessoa melhor. E aí você, de fato, vira uma empresária, né, com a Singu, e você é uma das sócias. Eu sou cliente da Singu, achei uma ideia genial, né, muito bacana. E você, antes de se tornar sócia, já era também, né, uma pessoa que usava o aplicativo da Singu. Como é que aconteceu? Mais do que isso, eu era uma fã do Thales. Eu sempre acompanhei o Thales, assim, achava o Thales um case de sucesso e um cara que eu queria estar mais perto, mais próxima, sabe? Quando eu comecei a me apaixonar pela Singu, que me trouxe para a Singu, foi o fato dela ser uma empresa que, na sua maioria, proporciona trabalho para mulheres, proporciona uma vida mais independente para mulheres. Então, a Singu ela tira aquela mulher que tem filho e que tem horas do seu dia, que não se encaixa naquele trabalho de horário comercial. Ela faz com que a vida dessa mulher seja possível. Isso me atraiu muito, assim. Falei, é num lugar como esse que eu queria investir. Eu sou uma pessoa que sou feminista mesmo, acho que a gente tem que lutar por nós mulheres mesmo. Acho que a realidade para nós mulheres ela é muito difícil. Tantas mulheres aí que sofrem violência, por não conseguirem vislumbrar uma vida solitária, sabe? Se submetem a diversas coisas. Enfim, são várias as coisas que me fizeram olhar para essa empresa e falar, aqui eu acho que eu vou não só me realizar como empresária, mas vou fazer diferença na vida de muitas mulheres. Enxergar, eu comecei a receber artistas, como a gente chama as nossas meninas, em casa e questionar sobre a Singu, perguntar o que a Singu tinha feito na vida dela, o que ela achava da Singu, e todas eram unânime, assim, a Singu mudou a minha vida, a Singu me fez estar num lugar, ser uma mãe melhor, a Singu me fez ser uma mulher melhor, a Singu me deu uma possibilidade de vida melhor, eu consegui fazer obra na minha casa, eu tô abrindo um negócio para minha filha, e isso eu falei, então eu acho que é esse lugar. E aí foi uma realização enorme, assim, eu me sinto de fato no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, sabe? E você participa de todas as tomadas de decisão, você está junto com eles elaborando quais são as novas estratégias, marketing, você faz análise de mercado, você participa. Hoje você é uma pessoa mais preparada para o mundo corporativo do que você era antes? Eu sou, sem dúvida, muito mais preparada, eu não tomo todas as decisões, não estou 100% ali dentro, eu sou muito mais da parte de marketing criativo, então levo ideias, crio cases novos, enfim, às vezes levo ideias que a gente na reunião não aprova, mas eu estou sempre pensando criativamente nesse marketing Singu.
novo. E isso me fez sair da minha caixa e para uma outra caixa, né? Eu acho que eu já pensava muito no marketing da tal empresa Débora Seco e penso nele diariamente, mas pensando para uma empresa é um pensamento completamente diferente. O mundo corporativo é muito diferente do nosso mundo artístico, né? Você ter uma tomada de decisão como artista que te leva a outro lugar na sua carreira não é definitivamente a mesma coisa que você ter tino comercial e entender como funciona o mercado, né? Que tipo de investimento você tem que fazer para provocar um certo retorno. Então, é muito interessante, na verdade, falando sobre essas duas coisas, você tem o pé fincado nos dois lugares, né? E se demonstra uma pessoa eficiente, tanto na área artística quanto na área corporativa. Isso te dá, Débora, é importante que você tenha essa noção, uma posição muito destacada de todas as outras pessoas dentro do mercado, porque você consegue trafegar de uma ponta a outra. E isso é muito interessante, né? Tanto para o empresário, agora ele tem também um pouco de visão artística, no teu caso você trabalha bastante com marketing lá no Singu, quanto ao vice-versa, o contrário, né? Você como artista hoje em dia também olha o ponto corporativo com outros olhos. E isso é muito interessante. O que mais vem por aí, Débora? Ultimamente eu tenho pensado muito em coisas que eu gostaria, em negócios que eu gostaria de abrir, assim. Mas eu ainda não nada mexe com o meu coração da forma que a Singu mexeu, sabe? Então, eu sigo procurando, sigo olhando empresas que eu gostaria de investir, ou empresas que eu gostaria de ter algo parecido, enfim. A gente tem uma produtora hoje aqui em casa, que meu marido era fotógrafo, e aí começou, na pandemia, a gente começou a fazer muita coisa aqui em casa, e a gente acabou abrindo uma produtora, que eu sou sócia, e hoje ele trabalha muito mais sem mim do que comigo. Então, essa produtora, a gente tem um carinho super especial, porque foi algo que surgiu nós dois juntos, sozinhos aqui em casa. E é algo que ele ama fazer, ele tá curtindo super dirigir e tá voando, assim, tá trabalhando realmente muito. Ele, tadinho, não consegue ter tempo lá pra nada. E eu tô trabalhando na minha parte artística aí com 2 projetos que eu tô junto com 2 diretores que eu adoro. E a gente tinha falado de coisas e a gente tá seguindo caminhos aí, com cada um 2 caminhos diferentes. E ainda tem um 3º projeto de um livro que eu li, que eu fiquei louca e que eu tô querendo comprar os direitos também para fazer em cinema. Então, tô nesse turbilhão de coisas. Primeiro, boa sorte para você e todos os seus projetos, né? Que tudo aconteça da melhor forma. Agora, eu quero pegar uma outra coisa. Às vezes, nós, mulheres bonitas, né? Nós nem sempre fomos criadas para que a gente entendesse que, para além da beleza, tem tantas outras coisas, né? Muitas vezes, é muito comum a gente conhecer mulheres que são muito bonitas, que têm um background meio de insegurança, meio, né, de não ter uma certa autoaceitação. Eu também, sabe, passei por diversas coisas na minha vida que eu falo, poxa, se eu tivesse sido um pouquinho mais segura, eu teria me posicionado diferente. Porque quando você é bonita, as pessoas só querem aquilo, né? E você quer oferecer outras coisas, você tem muito mais a dar e nem sempre as pessoas estão abertas àquilo. Então, chega um momento que a gente fala, cara, amor próprio é o que vai me levar daqui para qualquer outro lugar, né? Você contando a sua história, todas as coisas que você passou, as decisões que você tomou diante da sua vida profissional. Você é uma pessoa que definitivamente tem amor próprio. Eu não sei se sempre foi assim, mas hoje, no momento que você está, depois das coisas que você fez, é evidente que você tem amor próprio, que você tem autoconfiança, que você investiu em você mesma e nas suas próprias intuições. Isso não deve ter sido fácil. Eu queria que você falasse um pouco, porque tem tantas outras mulheres que também querem empreender, também querem, sabe, Débora, sair um pouco do casulo, e eu sei que esse processo não é fácil. Eu digo por mim, né, que também vivo toda hora me reinventando, mas conta um pouco pra gente sobre isso, que eu acho isso muito importante para quem quer empreender também. Eu acho que a autoestima, na verdade, é uma busca diária, Carol. Acho que o ser humano, ele é feito e ele precisa da aceitação externa, né? A gente precisa de um elogio, de um afago, de um carinho, e a gente vive num mundo onde a gente tem muita aceitação e muita não aceitação, muita rejeição. Crítica. Rejeição, é isso. E com o passar dos anos, eu, pelo menos, fui aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor. Não digo que eu sei lidar com isso 100%. Hoje eu até vi um vídeo na internet que dizia isso, eu sou forte, eu aceito a porrada, mas não digo que a porrada não me dói. O fato de eu aguentá-la é diferente de falar que ela não me machuca. Ela machuca, sim, machuca muito até hoje. Machucou muito mais já? Machucou muito mais já. Eu já não soube lidar com isso, já não soube mesmo. E isso me gerava muitos conflitos e
muita tristeza. Então, acho que com o passar dos anos, vivendo publicamente, tendo esses dois opostos da aceitação e da rejeição, eu virei uma pessoa que hoje acredito muito na minha visão sobre mim, sabe? No meu julgamento sobre mim. E isso me dá muito mais tranquilidade para acreditar em mim, para acreditar nos meus sonhos. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu erro, porque todo mundo erra, mas eu sei que eu não tenho o intuito de fazer mal para ninguém. Eu tento ser uma pessoa que não fala mal de ninguém, que não atrapalha a vida de ninguém. Então, eu me vejo uma pessoa merecedora de coisas boas. Eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, dentro dos meus defeitos e qualidades e acertos. Eu vou tentando aprender com tudo isso e tentando ser melhor a cada dia, na velocidade que eu posso também. E aí, com o passar dos anos, pensando e me ouvindo mais o meu julgamento sobre mim, o julgamento dos meus, né, dos que de fato me conhecem sobre mim, eu fui entendendo quanto eu precisava agir sem essa necessidade de aprovação. E assim eu fui me fortalecendo, criando uma, não sei se é uma autoestima, mas uma força de seguir, apesar de, né? Apesar das dificuldades, apesar das críticas, apesar dos elogios também, que às vezes deixam a gente um pouco superficial. Mas hoje eu acredito muito que ninguém vai fazer por mim se eu não fizer por mim. Ninguém vai acreditar em mim se eu não acreditar em mim. Outro dia eu estava conversando com o Hugo, a gente precisava comprar uns equipamentos, aí ele falou, mas é muito caro. Eu falei, bem, mas se eu não investir em mim, quem que vai investir em mim, sabe? Se eu não tiver a certeza de que eu mereço ser investida, que eu mereço ser acreditada, qual outra pessoa que vai acreditar, se não eu, se nem eu, né? Então essa é a minha regra de uns bons anos para cá, sabe? Acreditar em mim e acreditar no universo, assim. Eu acredito na palavra Deus, mas quem não acredita, eu acredito que o fluxo do universo, ele vem para o nosso bem, né? Acredito aí na grama que cresce, na onda que quebra. Então, quanto menos a gente interfere, melhor é. Então, eu acredito no meu futuro, eu acredito num futuro bom, eu acredito numa vida boa, eu acredito na felicidade, eu acredito, assim. Apesar de ter momentos mais difíceis, eu olho para minha vida com otimismo, com fé, com esperança. Eu não olho com pessimismo, com dúvidas, sabe? E acho que isso cria uma atmosfera diferente para quem olha de fora. Mas é isso, eu acho que essa atmosfera de otimismo faz com que as pessoas me olhem e faz com que elas acreditem em mim também, né? Já que eu acredito em mim. Eu acho que essa certeza de que a gente é merecedor muda completamente tudo, né? E você falando que você é otimista, que você se sente uma pessoa merecedora, você é uma menina tão bonita, tão talentosa, sempre fazendo todas as coisas, tanto em todos os lugares. E eu me lembro de um dia, você deu uma entrevista para o Bial, eu tenho que falar nisso, e você disse, Bial, uma hora eu falei, chega, já me envolvi com muita gente que não era legal, que estava cansada. Eu falei, eu quero alguém para mim, que seja a pessoa dos meus sonhos. E você disse que acordou no dia seguinte, viu no Instagram, e lá estava Hugo. E que vocês se casaram, e o resto da história, né? Tá aí, Maria, vocês estão juntos. Eu ajoelhei, Carolina, esse dia, ajoelhei e pedi pro universo. Falei, eu sou uma pessoa merecedora, eu não aguento mais, me manda uma pessoa. E abri o Instagram, naquele explorar, e tinha uma foto do Hugo. E foi, assim, nem nos meus melhores sonhos. Mas vocês se conheciam? Você já tinha visto ele? Era amigo de algum amigo? Não, ele era amigo de dois amigos. Maravilhoso. E eu falava, como ele veio parar no meu explorar, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acredito muito nessa força maior que eu chamo de Deus. Então eu peço e eu falo para todo mundo, cuidado com o que você pede para Deus, porque para mim, tudo que eu pedi, ele deu. Até as coisas que não eram tão boas e que eu falei sem pensar, sabe? Sim. Ele deu. Então tem que prestar atenção, eu falei isso para né? alguém que, quando eu era criança, eu falava muito que eu queria ganhar dinheiro, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para ajudar minha família. Eu pedi para Deus, entendeu? Então agora eu tenho que ajudar a família, porque foi um pedido meu e ele me deu. Então agora eu não posso negar a ajuda à família, entendeu? Porque eu pedi lá atrás e pedi a vida inteira. Eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meus
irmãos. Então, agora, tudo que eles pedirem é obrigação minha dar, porque fui eu que pedi para ser essa ajuda, para ser essa ponte de ajuda financeira. E as pessoas, às vezes, não sabem, elas nem imaginam como cada um administra a sua vida na sua intimidade. Eu falei uma vez para você que eu acho que você tem muito da Jessica Alba. Se eu fosse estabelecer um paralelo Sim. entre uma atriz nacional e uma atriz internacional, eu seguramente te colocaria ali junto com a Jessica Alba, que eu acho que é uma atriz linda, super talentosa também, uma graça, muito inteligente, consegue trabalhar essa questão da mídia, de usar o que existe hoje em dia, a exposição nas plataformas das mídias sociais, de uma maneira muito favorável, ela com inteligência, ela se expõe sem se expor, ela trabalha da maneira como ela faz e toca com muita elegância. Eu acho que você faz isso muito do seu jeito também, de uma maneira muito elegante. Muito legal. Eu tento fazer isso com a minha verdade, assim. Eu faço isso, claro que pensado e é o meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho, mas eu entendo também que essa ferramenta ela exige muito da nossa verdade. Então, eu tento colocar ali um pouco da minha verdade. Não, você faz, as suas coisas são bem produzidas, são bem acabadas, você faz, dá para ver. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa espontânea também, parece espontâneo, pelo menos, e que é muito gostoso. E eu sei que não é fácil. Não, tem muita coisa espontânea, tem muita coisa. Agora, a minha rede ficou com um pouco da cara da minha filha, eu acho, porque também entra muito o que a gente faz junto e brinca, e já somos uma coisa só, né? É impressionante. Chega um momento com os nossos filhos e nós não sabemos se são eles que imitam a gente ou se é a gente que está imitando os nossos filhos. É isso. Uma simbiose muito boa, muito maravilhosa, né? Débora, a última pergunta é assim: qual conselho você daria para uma jovem mulher ou para uma mulher que já não é jovem, mas que ela quer empreender em algo novo na vida dela? Invista em você, acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Se nem você tem coragem para investir em você, quem que vai ter coragem para investir? É isso, e acredite no seu coração, assim, acredite muito na sua intuição, se escute e só o seu coração vai poder dizer para você o exato lugar onde você tem que estar e para onde você tem que caminhar, sabe? Acho que são esses 2 conselhos, que são os que eu aplico na minha vida diariamente. O melhor conselho que a gente pode dar a alguém é o que de fato a gente exercita no nosso dia a dia. Débora, eu queria super te agradecer. Você é de fato muito merecedora de tudo que você tem, de todas as coisas que você conquistou. Você é uma graça, sempre foi simpática, generosa, engraçada e faz comédia muito bem, né? Que eu adoro, assim. Você eu adoro comédia também, acho muito legal, assim. E parabéns, que você siga cada vez fazendo coisas mais bacanas, que você siga pedindo coisas boas para que todas elas aconteçam, porque você é merecedor e é um exemplo legal, né? Isso que você falou. Estou trabalhando, estou cuidando da minha vida, tenho meu marido, minha família, não falo mal das pessoas, só quero me realizar e seguir adiante. Então, eu acho muito legal. Parabéns. Carol, eu que te agradeço muito seu carinho, suas palavras. Quero dividir aqui com todo mundo, eu já falei isso para você, mas quero falar de novo, porque quando eu comecei a trabalhar, você já estava ali brilhando e eu queria muito, se eu pudesse dizer uma atriz como você queria ser, eu queria muito ser você. E isso é muito significativo para mim, assim, poder estar sendo recebida com tanto carinho por uma pessoa que eu tanto admiro, por quem eu tanto quis ser igual, né? E me espelhei, tentei caminhar aí nos seus passos, me inspirei muito em você. Então, muito obrigada lindo. de coração por estar aqui, né? Inspiração, hoje me recebendo com tanto carinho e com tantas palavras de amor. Olha, gente, eu é que agradeço. Você é uma princesa, sempre achei. Esse dia que a gente se encontrou, realmente você disse para mim, você era novinha, você devia ter uns 16, 17 anos. Eu falei, cara, que linda! Sempre fui super sua fã e continuo sendo, e hoje em dia mais ainda, pela sua inteligência, pela maneira como você se administra. Débora, você ser dona do seu corpo, dona da sua profissão, dona da tua vida, da tua casa, do teu marido, tá tudo certo com você. É só você seguir em frente desse jeito, não tem erro, tá bom? Você que é o máximo. Muito obrigada e admiro demais você, saiba disso.